Bom, vou desejar então boa noite a todas e todos presentes. Estamos começando mais uma reunião plenária do PT Lafayette, tendo como o tema da reunião de hoje habitação de interesse social. Nós, por isso, contamos aqui com a presença do nosso coordenador nacional do MAB, nosso companheiro Leleco Pimentel, e o João, que é também do movimento de moradia aqui de Conselheiro Lafayette, que vai nos dar uma apresentação de como é que está o quadro desse tema aqui em Lafayette, e inclusive os problemas que nós estamos, as denúncias, né, e dos problemas que nos chegam a respeito desse importante tema, que tão caro é para a sociedade brasileira e lafaieteense também, não é diferente, e que nós temos que enfrentar também daqui para frente. João, por favor, fique à vontade. Bom, boa noite aos companheiros e às companheiras. Bom, eu tinha preparado da gente iniciar falando um pouco da história da habitação de interesse social no Brasil, mas como eu estou vendo aqui que nós temos, a maioria dos companheiros aqui tem uma noção bem profunda de habitação de interesse social, sobre a história, o que é habitação de interesse social, como ela se deu no Brasil. Eu vou dar só uma pincelada muito rápida e entrar diretamente, talvez, nesse tema que eu ia deixar mais para o final, que é a questão da política municipal de habitação de interesse social aqui no nosso município, inclusive o que o Conselho tem trabalhado nesse sentido e colocar para algumas realidades, e aí uma delas que nós estamos vivendo é com relação à Asticol. Então, assim, eu só queria iniciar, então, dizendo que a habitação de interesse social, ela inicia-se no Brasil a partir do golpe de 1930, né, quando Getúlio Vargas assume o governo do Brasil. Né? Ele através de um golpe, assume a presidência do Brasil. E de 1930 até 1964, o Estado começou a implementar políticas na área de construção de moradia social. E aí nós vamos ter o primeiro órgão que vai tratar dessa questão da habitação de interesse social, é o Casa Popular, né, criado em 1946, já no estado, no final do Estado Novo, com Getúlio Vargas. Depois nós vamos ter lá, e aí, claro, aí surgem as companhias estaduais de habitação, os programas chamados os institutos, né, os API, BH tem um exemplo disso, que foi construído lá o IAPI lá ali da Antônio Carlos, né, se não me engano, que é um modelo de habitação social, apesar que não era, é bem dizer que habitação de interesse social para as famílias de baixa renda mesmo, assim, vai surgir mesmo lá, aqui em 2009, com o programa Minha Casa Minha Vida. Mas, enfim, então o Brasil criou lá o sistema, na ditadura, o Sistema Nacional de Habitação, criou que é o CNH, depois criou o Banco Nacional, e depois foi extinto o Banco Nacional, e a Caixa incorporou essa carteira de habitação social no Brasil, principalmente a partir da década de 80, 70, 80. E já em 90, nós vamos ter, no caso, aí eu vou entrar diretamente aqui, em Lafayette, na década de 90, nós vamos iniciar a luta, né, pela moradia, iniciada pelo nosso ex-companheiro de partido, né, mas camarada de luta, o vereador Chico Paulo, né, que cria a Associação de Sem Teto de Conselheiro Lafayette e a Asticol. Bom, o Minha Casa Minha Vida vai impulsionar, né, essa política habitacional no Brasil, e aí criando o Faixa 1, né, que é a grande luta dos movimentos de moradia.
E isso vai possibilitar o surgimento desses empreendimentos, inclusive o nosso aqui, né? Que foi, na realidade, o primeiro empreendimento popular, faixa 1, do Minha Casa Minha Vida Entidade, em Minas Gerais. Uma luta, e aí, né, árdua do companheiro Chico Paulo, mas construída com várias mãos, né? No qual o Leleco foi uma delas e fundamental nesse processo como representante, coordenador nacional e estadual da União Nacional por Moradia Popular. Foi um período rico nessa construção e o fortalecimento da Chicol, né? Um período de maior efervência, né? Com os movimentos populares, as conferências municipais, estaduais, federal, onde eu tive também a oportunidade, como o Chico Paulo também, oportunidade de participar. Eu tive a oportunidade de participar de duas ou três conferências, como na municipal, estadual e nacional, e que, infelizmente, com o golpe de 2016 e com a desgraça da eleição do genocida Bolsonaro, a política habitacional de interesse social ela desaba, né? Que principalmente com essa reedição da aprovação, né, desse programa Casa Verde e Amarela, que mais parece um programa de dizer o seguinte: Casa Verde e Amarela, pobre não entra. Faixa 1 não entra, está proibido de participar do Casa Verde e Amarela. E hoje de manhã, por incrível que pareça, nós tivemos um debate muito exitoso com o Landa, né, que o Lelé conhece muito bem, do Movimento Nacional de luta pela moradia, onde nós debatemos um pouco sobre o Casa Verde e Amarela, né, que infelizmente desmonta mesmo a questão da moradia popular, o faixa 1, retorna, né, que coisa engraçada. O Casa Verde e Amarela, ele retrocede, né? Porque ele volta lá atrás dos antigos programas de moradia social dos governos da ditadura, Getúlio Vargas, então, voltando com a carteira de crédito, né? Então você vai o faixa 1,5, as pessoas vão ser beneficiadas com o programa, mas se atrasar prestações, perde a casa, não tem mais o seguro garantidor, enfim, tira a possibilidade de milhões de famílias de baixa renda de ter o direito à moradia. Só para dar um exemplo, né, no Minha Casa Minha Vida Entidade, o beneficiário tinha, se ele ficasse desempregado, além da prestação ser muito baixa, porque era em torno de 90% de subsídio, que foi cortado agora com o caso da Verde e Amarela, tinha 3 anos, né, para se recompor a sua renda familiar, porque o faixa 1, né, são famílias de baixa renda mesmo, de 0 a 2, 0 a 1,5 salário mínimo, e que não tem estabilidade de emprego, né? A maioria está na informalidade. Então, assim, fica desempregado, então fica sem pagar as prestações da moradia. Então, lá no Minha Casa Minha Vida Entidade, principalmente, o seguro garantidor dava 3 anos para essa família se recompor, juros baixos, enfim. Depois o Leleco pode até complementar melhor aí essa questão. E aí, chegando aqui na realidade nossa, e aí nós temos que entender de que no governo nosso, em 2005, né, é que nós temos, pela primeira vez, um órgão que iria com o objetivo, né, de coordenar e implementar a política municipal de habitação de interesse social, que é o Departamento de Habitação, no qual o próprio Chico foi diretor por um tempo,
E foi nesse governo nosso que foi criada a lei que criou o Conselho Municipal de Habitação, o Fundo Municipal de Habitação. Foi nesse governo que não era o Minha Casa Minha Vida, mas já a Caixa Econômica, juntamente com o Ministério da Cidade, já tinha programas de habitação, né, que possibilitava a famílias em torno de 3 salários mínimos, 2 salários e meio e tal, de poder comprar, entrar nesses programas habitacionais, né, como foi o caso lá do Bom Pastor, um exemplo disso. E depois nós vamos ter, né, a luta e a conquista da Asticol, né, do Minha Casa Minha Vida Entidades, lá do o Dom Luciano, né, que foram entregues 147 casas, né, as casas bem arejadas, enfim, onde que o salário, o aluguel, a prestação inicial era de R$ 50. Então, aonde que num programa de habitação popular, aqui no Brasil, a gente teria essa condição de pagar R$ 50. Então, é um golpe, né? Essa Casa Amarela. E aí, companheiros, o grande problema que nós vamos ter nessa questão da política municipal de habitação e interesse social é que os governos subsequentes, né, ao governo do PT, de 2005 a 2008, não deram continuidade. Né? O Departamento de Habitação, de Habitação, quer dizer, desculpa, ele ficou um mero cargo, um mero instrumento de ocupação de cargo comissionado. Né? A pessoa que assume o Departamento de Habitação no governo de Zé Milton, depois no governo do próprio Ivar, que nós tínhamos lá uma companheira na assistência social, que é a Zilda, e agora, recentemente, o Mário Matos, não tinha expressão nenhuma, não tinha nenhum papel na política municipal de habitação e interesse social. E isso, com a nossa chegada no Conselho, a gente, inclusive, está tentando até hoje, e esse é um dos fundamentos nosso nessa luta lá no Conselho, é dar condições de termos uma legislação vigente permanente que possibilite que a política municipal de habitação intericial ela seja implementada. Mas, para isso, nós precisamos de ter o movimento popular organizado, fortalecido, revitalizado, para poder dar sustentação a essa política de habitação de interesse social, para que nós possamos ter empreendimento de habitação de interesse social, a implementação, por exemplo, da alocação social, né? da ampliação do aluguel social, enfim, da engenharia e arquitetura pública. Enfim, são instrumentos que, se a gente não tiver organizado, dificilmente a gente vai conseguir romper essa barreira que nós temos aqui em Lafayette, que, infelizmente, os nossos gestores públicos, os prefeitos, os próprios vereadores, no geral, e o segmento da construção civil, mesmo do sindicato, ainda não tivemos coragem, né, de fazer esse debate mais profundo, de uma profunda reforma urbana na cidade. A concentração de terra em Lafayette fica na mão de meia dúzia de pessoas. Os empreendimentos aqui são, muitos deles, voltados para as faixas acima de 3, 4, 5 salários mínimos. Então, além de termos aqui uma grande parcela das famílias de baixa renda pagando aluguel, morando em casas precárias, com problemas de regularização fundiária. Nós vamos vencer isso, e é o meu ponto de vista, primeiro, fortalecendo a nossa legislação
municipal para habitação de interesse social, né? Criando condições para que a gente possa implementar, regulamentar, por exemplo, a zona especial de interesse social, fortalecer o fundo municipal e fortalecer o departamento de habitação, enfim, é um conjunto de ações que a gente vai conseguir essas lutas se nós tivermos com uma articulação, principalmente com a sociedade civil organizada. Por isso que a gente, aqui no partido, tem defendido a política urbana de forma mais, mais forte, porque sem uma secretaria, por exemplo, eu tenho colocado isso, sem uma secretaria municipal de desenvolvimento urbano e rural, né, que pensa a cidade e o município, né, para melhorar a questão não só da... Porque a gente, quando a gente fala habitação, moradia, envolve também transporte, saneamento, infraestrutura urbana. Para mim é um tripé. Para mim não é segurança pública, saúde, educação, que é a principal porta de entrada de garantir à cidadania uma qualidade de vida melhor. É o tripé da política urbana, né? Habitação, saneamento e mobilidade urbana, né? Esse é o grande tripé que nós temos nos ater, porque isso, a partir disso é que a saúde, a educação, a segurança vai melhorar. Se a gente não melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda, garantindo moradia digna, a violência vai aumentar. O tráfico vai ocupar as periferias, vai ocupar os bairros mais simples, mais pobres, porque lá falta uma questão que é básica, nós sabemos, que é a organização, né? Nós temos uma entidade que ainda não se firmou como uma entidade comunitária, que é a Fabocol, infelizmente, né? E estamos perdendo uma entidade que foi construída com muita luta e com várias mãos, mas principalmente pela luta incansável do companheiro vereador Chico Paulo. E aí é que eu quero entrar nessa questão que o Leleco colocou, que é uma questão muito séria, porque a entidade, né, sofreu ataques de pessoas que estiveram lá dentro da Chicol, que infelizmente de forma criminosa, vamos dizer assim, colocou a Chicol numa situação lastimável, né? Com processo com relação à questão lá das vendas dos terrenos, com relação à defamação contra o próprio vereador Chico Paulo, enfim, processo trabalhista, né? Ataque lá desse povo bandido, cara, sem moral nenhuma. E a gente não conseguiu desmascarar esses caras, porque aí, quando eu falo nós, a própria Achicol, né? E também nós que apoiamos e que militamos na política de moradia popular, que viemos acompanhando todo esse processo da Chicol durante muitos anos, né? Eu conheci o Chico Paulo em 1996, na sua primeira campanha candidato a vereador, onde eu tive o prazer de coordenar a campanha dele e depois ser o seu primeiro assessor lá na Câmara. Então, assim, tivemos erros, né? Isso não é nenhum problema em afirmar isso, mas tivemos muito mais acertos. O grande problema nosso é que, infelizmente, nós não conseguimos mobilizar e organizar o movimento, né? Porque o pós-moradia que tinha no plano de trabalho social, a gente não conseguiu consolidá-lo. Que isso que o Leleco está falando aí, que é a necessidade de reunir os moradores da Chicol, né, lá do Luciano, que faziam parte da Chicol, para a gente ver que
que caminhos, né, nós vamos tomar daqui para frente, porque o cerco está feito. A Chicol dá para perder a máquina, fabrica tijolos, inclusive, a gente, na ânsia de tentar resolver essa questão, já que a gente ia propor, ó, vai doar essa máquina lá de fazer tijolo, que foi doada pelo Padre João. Se a instituição tiver que pagar os encargos trabalhistas, não tiver o recurso, vai vender ou não vai doar. Então, assim, está para perder tudo por causa de uma irresponsabilidade do Edson, né? E principalmente num tal de pastor que assumiu aquela Chicol lá e fez essa lambança toda. E hoje, infelizmente, Andréia, e ela não tem culpa, coitada. O Leleco falou muito bem, ela não pode ser responsabilizada por isso, mas ela está sofrendo uma pressão muito grande. E, para piorar, pegou Covid, gente da família dela pegou Covid. Então, assim, o que nós precisamos fazer a nível de partido aqui é entender melhor a política de habitação de interesse social e montar uma estratégia aqui no partido, porque lá dentro do conselho nós já estamos bem definidos com relação às nossas ações, né? Fortalecer a política municipal de habitação de interesse social, colocando recurso no orçamento. Então, nós temos lá uma proposta de aprovar um projeto de lei de 0,1% em 2022 do orçamento do município. E aí, de forma gradual, chegar a 1% daqui a 5, 6 ou até 10 anos, não sei. Que isso, por exemplo, representaria 1% hoje no orçamento do município, representaria 3 milhões, 0,1%, 300 mil reais. Para quem nunca teve nada no fundo, já é um recurso que dá para fazer alguma coisa, né? Como assistência técnica, na questão da reabilitação fundiária, na questão de reforma, de aluguel social, enfim, são recursos que dá para. Nós precisamos fazer também o Plano Municipal de Habitação, que é uma das nossas ações, inclusive com o recurso do orçamento impositivo que o Chico destinou no último, no orçamento de 2020, né, quase 100 mil reais, o Pedrinho 30 mil. Então, a nossa proposta é que esse recurso vai para o fundo e o fundo destinar esse recurso para o Plano Municipal de Habitação e também de fazer assistência técnica. Então, enfim, nós no Conselho nós estamos convictos de que precisamos fortalecer a política municipal de habitação e interesse social, fortalecer no fundo, fortalecer no departamento de habitação, aprovar o anteprojeto que cria o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social, ir lá e criar e apresentar projeto de lei, igual o Leleco já deixou lá na Câmara, repassou o ano retrasado, se não me engano, 2019 ou 2018, lá para o mandato do Chico. É um projeto de lei relacionado à autogestão, né? Nós temos um projeto de lei sobre a regulamentação da engenharia e arquitetura pública, enfim. E deixar para os futuros governos uma política de Estado para o município, né? Para que entre governo, sai governo, seja de esquerda, de direita, a política de habitação de interesse social ela não pode retroceder, né? Então, os governos têm que avançar, não retroceder. E aí é o que está acontecendo, por exemplo, hoje com o governo federal. Ele lançou a Casa Verde e Amarela, retrocedendo. Se ele estivesse melhorando o Minha Casa Minha Vida, podia ter mudado de novo, como ele mudou, mas ele mudou para pior, né?
Então, é nesse sentido que eu acho importante, primeiro, que o PT local se debruça sobre a importância do fortalecimento da política municipal de habitação e interesse social, né? Que o PT se debruça sobre a importância de termos um setorial. Alguns estão querendo, está se discutindo setorial de moradia. Eu estava conversando com um companheiro meu hoje, talvez seria o setorial de desenvolvimento urbano, né, e rural, porque a habitação ela faz parte desse todo, né, da mobilidade urbana, do saneamento, da energia. Então, para finalizar, companheiros e companheiras, é necessário que nos debruçamos aqui no PT nessa construção coletiva de fortalecer o movimento popular. E aí a questão da Ashcol, ela é fundamental. Se nós vamos recuperá-la e dar a ela a condição para continuar a sua luta, porque do jeito que está ficando cada vez mais complicado. Precisamos, aí como o Leleco falou, tirar uma comissão, e aí, inclusive, eu fico nessa responsabilidade de, após formar essa comissão dessas pessoas, a gente fazer uma discussão com o executivo, o setor jurídico, para sentar, né? E é importante, né, uma comissão que tenha pessoas ligadas ao movimento de moradia, né? E, por exemplo, o caso, eu até falei com o Leleco isso, né? Uma coisa é sentar Andréia e eu e o Caio, então André e o Caio. Outra coisa é sentar o Caio com uma comissão de política urbana, né, do movimento, né, da Chicol, que indicou essas pessoas para poder estar representando na luta de recuperar esses terrenos, e desses terrenos a gente fazer uma boa articulação para fazer a segunda etapa da Chicol. Então, eu vejo com bons olhos essa proposição do Leleco. E, para finalizar, é isso. Habitação e interesse social, que é uma política voltada para atender as famílias de baixa renda, que não têm condições de comprar um terreno, não têm condições de construir uma casa, que vive de aluguel, no aperto danado, mora na rua, né, mora nos cuetos, mora nas favelas, né, mora nos bairros sem infraestrutura nenhuma, como, por exemplo, os que moram lá no Triângulo 2, né? Enfim, aquelas pessoas que moram hoje lá no Gagé, que nós visitamos na campanha, que é aquela vila operária. Então, assim, habitação e interesse social é essa política que nós precisamos abraçar a nível municipal e fazer uma articulação regional. Conversar com os outros companheiros, né? Agora nós estamos discutindo a questão do PT regional e discutir com os segmentos, o segmento da construção civil, né? O segmento dos profissionais liberais, dos engenheiros, arquitetos, puxar esse pessoal para uma ampla discussão e eu acho que a reforma urbana que nós precisamos implementar em Lafayette, ela tem condições de se consolidar, né? Inclusive, aproveitar que esse ano é ano de revisão do plano diretor. Nós estamos com problema, um deles é a questão da pandemia, e o outro é a prefeitura que ainda não baixou o edital que eles estavam preparando para contratar uma empresa para dar consultoria na implementação da revisão do plano diretor nesse período de pandemia. Então, mais ou menos é isso a minha colocação. Estou à disposição para algumas perguntas. E é isso. E aqui o Leleco está sabendo, hoje houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde que discutiu a questão da venda da Coab. Enfim, eles estão com muita sede em cada vez mais
colocar as terras nas mãos das empreiteiras, né, dos grandes empreendedores, e tirar o direito à cidade daquelas famílias mais pobres e que mais necessitam da política municipal de habitação de interesse social. Então, era isso, companheiros. Obrigado, João. 29 minutos de exposição, deu para a gente entender muito bem, foi muito bom, muito detalhado, muito específico. E eu queria também aqui aproveitar para poder reler o que o Leleco nos passou, João, porque ele teve que sair, tem 4 minutos que ele saiu, mas ele deixou aqui escrito no chat, então eu vou ler para os demais e para você também, porque é muito importante que a gente dê continuidade a essas propostas. Eu vou ler aqui então para o pessoal. O Leleco primeiro começa dizendo o seguinte: nossa saudação aos companheiros e companheiras do PT de Conselheiro Lafayette, tendo em vista a nossa rápida participação nessa importante reunião sobre o tema da habitação de interesse social, pedimos que nos ajudem e encaminhem os seguintes pontos. Então é importante que a gente encaminhe esses pontos. Formar uma comissão para procurar a Hastecol e os moradores do residencial Dom Luciano, para mobilizar as lutas em defesa das áreas vocacionadas para a moradia, que correm o risco de serem revertidas ao município. Eu já coloco meu nome aqui à disposição dessa comissão. O João, não sei se já como já está nessa discussão há algum tempo, você já tem alguma comissão formada. Eu acho que a gente tinha que tirar alguns nomes aqui, do que estão aqui presentes, principalmente, mas não fechar só nisso, né? Tem outros nomes que podem também participar, mas nós temos que colocar essa comissão para funcionar, para trabalhar realmente nesse sentido de, no mínimo, pressionar para evitar essa reversão, porque isso aí, para mim, é criminoso, é absurdo. Aí está dizendo aqui outra questão. Outra questão importante a tratar é que o governo genocida determinou que a Caixa retome os imóveis dos inadimplentes, que poderão perder suas moradias. Nessa semana, mais de 600 mil estão indo a leilão. Eu lembro que no programa Minha Casa Minha Vida, com os governos do PT, né, enquanto estava até no governo da Dilma, chegaram a ser entregues pouco mais de 4 milhões de casas. Quer dizer, se estão fazendo nessa semana mais de 600 mil indo a leilão, quer dizer, estão tirando mais de 15% do programa numa tacada só. Então, você imagina o desastre que não é para a moradia de habitação de interesse social, né? Para aqueles que mais precisam, realmente, o que está acontecendo. Aí eu pedi para ele também descrever os terrenos, que ele tinha mencionado os terrenos aqui do município. Aí ele colocou aqui, ó, outra função para a comissão é a retomada das informações sobre os terrenos do antigo tiro de guerra, da fazenda do Gagé, das áreas da extinta rede ferroviária federal e também dos pátios de reserva técnica do DENIT, para somarmos um robusto programa de moradia para a Conselheiro Lafayette. Então é importante que a gente consiga catalogar todos esses terrenos, o que está disponível, se não está disponível, por que não está disponível, como é que está a situação de cada um desses. Essa comissão já tem aqui, concretamente, várias ações a serem tomadas. E ele também diz, o Casa Verde e Amarela não atende ao faixa 1, ou seja, as nossas famílias de baixa renda, conforme previsto na lei do Minha Casa Minha Vida, atende apenas às demandas das empresas, nenhuma possibilidade de acesso coletivo. Creio que é hora da luta, do planejamento, da estratégia, da resistência, da ocupação. Esse último ponto, nosso ato concreto nesse momento deve ser o de organizar um bom número de famílias e ocupar os terrenos remanescentes da Hastecol. Esse tema deve ser restrito, confidencial e estratégico para nós. Sem isso, nada haverá de concreto. Então, é um outro tema que a gente tem que discutir. Devolver terreno para a prefeitura é coisa de burguês legalista. Temos que ter ousadia e resistência. Aliás, sem isso não haveria moradia para pobre algum. Eu acho que o exemplo que a gente tem daquele residencial ali, pessoal, é o que eu falei com o Marcelo na época da campanha. Se a gente faz uma filmagem, por exemplo, com drone, pegando no alto aquele bairro inteiro que foi feito exatamente para as pessoas mais necessitadas, né, para essa faixa 1, para a faixa daqueles que não tinham renda alguma, e mostrar como é que são os terrenos do lado, as casas e as moradias do entorno desse bairro inteiro, a gente vê a diferença que é aquele programa
na vida das pessoas mesmo, né? Você vê a diferença, a qualidade que foi, e um problema que a gente não pode deixar, não pode realmente, de forma nenhuma, deixar que seja revertido. Devolver o terreno de forma nenhuma. Então, nós temos que fazer isso mesmo, ocupar, resistir e construir. Aí o Francis está dizendo que está junto. O Francis lembra que este ano teremos revisão do plano diretor aqui, em Lafayette. O Leleco está dizendo que a dona Dilma também está animada. É a Dilma, nossa Dilma aqui de Lafayette, né? A esposa do nosso companheiro, o Chico Paulo, que infelizmente se desfiliou, né, no final do ano passado. Mas o tema pelo qual eles trabalharam toda uma vida é nosso também. Eles não deixam de estar junto com a gente nessa questão. A gente está junto com eles também para poder ajudar no que for possível. E deixa eu ver o que mais aqui. E aí, para finalizar, João, o Leleco está pedindo para que você envie a minuta daquele projeto de lei da assistência técnica que vocês construíram para Lafayette. Tá, por favor, mandar para ele. Não, E esse aqui projeto de lei, não, esse projeto de lei da Engenharia e Arquitetura Pública fui eu que construí. Depois eu vou conversar com ele sobre isso. Esse projeto de lei, na verdade, eu que construí durante 6 meses, quebrando cabeça. Então, sim, eu não vou. Depois eu vou discutir isso melhor com o Leleco. Não, acho que a gente podia colocar isso nessa comissão, João, porque a gente tem que usar todas essas. Se a gente já tem. Se a gente já tem o seu projeto, se a gente já tem outro projeto que foi enviado pelo Leleco, nós temos que ter isso tudo em mãos para poder ter como melhorar a nossa pressão em cima do poder público. Não, entendeu? Essa questão é tranquila. Mas eu estou falando que esse projeto de lei, construí ele durante uns 6 meses, 7 meses, estudando. Quando eu fiquei lá dando uma assistência voluntária ao Chico Paulo. Mas eu quero dizer o seguinte, que a comissão que nós vamos tirar aqui, nós precisamos que essa comissão faça aí, eu proponho para a semana que vem já fazer uma discussão, um debate, porque nós estamos sofrendo, a Chicol está sofrendo um ataque que beira a questão, extrapola a questão da luta nossa, né? Porque existe um processo de um, igual eu falei com vocês, processo de um marginal que está colocando em risco a existência da Chicol. Né? Então, essa questão de reverter o terreno, e aí eu volto a dizer, o terreno para o município, é a juíza que está fazendo isso, ela que está revertendo esse processo. Então, assim, precisamos ter acesso a essa juíza para mostrar para ela que é o terreno da uma entidade que tem uma história, mas se ela for irreversível, nós temos que também ter a capacidade de dialogar e articular, dizer, tudo bem, vai reverter para o município, mas então o município vai ter que apresentar um projeto aos moldes da etapa 2 e construir coletivamente o projeto que antes estava para ser construído, né? É exatamente isso, João, exatamente isso. É a gente pressionar, se não a justiça, pressionar a prefeitura, que é para quem vai ser revertido, para que se mantenha a finalidade, a destinação do terreno. Agora, para isso que nós estamos pensando. Nós temos que aí, é interessante aí de pegar, e aí nesse caso, nós temos que pegar um jurídico, e aí um jurídico bom, né, que vai assumir essa questão da luta jurídica. Ô, João, coisa que nós estamos perdendo aqui, e aí, o trem mas não cabe recurso Deixa nessa decisão eu... da juíza? Só deixa eu construir aqui, deixa eu terminar aqui, eu vou passar. Tá, porque o França questão se jurídica. também. Se nós... Não adianta nós termos uma comissão bem intencionada, de luta, se nós não tivermos um jurídico, um camarada
um advogado que vai pegar com chifre essas questões da política habitacional, principalmente referente à Chicol. A situação é difícil, complicada, né? E nós precisamos ter... Não, mas isso nós temos que conversar primeiro com a própria Chicol, que ela já deve ter um advogado constituído, a gente tem que saber isso melhor. Ué. Não tem como a gente discutir por fora. Álvaro, se eu estou falando para você que a Chicol está para se bobear, deixar de existir, pô, porque ela está com passivo trabalhista e ela está com um processo criminal de venda de terreno, pô. Isso não é pouca coisa, não. Não, mas nós temos que estar a discussão, ô, João, nós temos que fazer isso junto com a Chicol, não adianta a gente fazer por fora. Eu não estou falando... Aquilo que a gente puder ajudar a Chicol, a gente tem que ajudar, mas é aquilo que a gente puder. Evidentemente que a dona Dilma tem que vir para fazer parte dessa comissão, a Andréia tem que fazer parte dessa comissão, mas nós temos que ter um jurídico. Nós temos que ter um jurídico que vai pensar, que vai dar assistência ao movimento. Porque, bicho, eu praticamente cansei de ser amador, de fazer as coisas, empurrar com a barriga, achar que não vai dar nada, tal, bererê, para porra nenhuma. Se não tiver... Concordo plenamente, João. Concordo plenamente. Deixa o pessoal... chover no molhado, chover no molhado. Concordo plenamente. Deixa o pessoal que se inscreveu aqui falar também. Aliás, é só o Francis que se inscreveu até o momento. Tiago, a sua pergunta eu vou deixar para depois do Francis, se o João puder responder. Pode ser? Pode sim. Tá. Então, Francis, por favor. É importante o pessoal se inscrever, apesar que não é porque não participe do Conselho de Habitação, igual o Sérgio, e eu, e o João, e também temos o Alisson, né, que é engenheiro, mas muitas vezes impedido de participar, mas é de esquerda, eu nem sei mais se é do PT ou se é do PCdoB. Mas... Ele está com a gente agora, Francis. Ele filiou com a gente. Então tá ótimo. Então, somos 4 petistas, né, na atual diretoria e muito bem coordenado pelo João Vicente, presidente. Então, eu queria levantar, não sei se são 3 minutos, qualquer coisa a gente precisa escrever de novo. Nós vamos, além da comissão, nós não vamos dar conta. A comissão ela tem que ser muito específica em relação ao terreno mesmo da Chicol. Então, eu vou primeiro falar sobre isso e depois nós vamos precisar de pessoas que se preocupem com a cidade e aí tem a ver com o plano diretor, que isso é um processo cumprido, não é já participei do primeiro, e tem espaço para participação, está previsto? O João até pode explicar talvez melhor. Mas pode demorar 1 ano, até mais. E lá também a gente pode forçar, apesar que tem essa questão da juíza, para que esse terreno não seja residencial, né? E não vai lá para construir no marginal. Bom, não sei. Mas voltando, então, na comissão, eu me disponho, mas a gente tem que se dividir. Então, se é para mim acompanhar o plano diretor, para eu não vou dar conta das 2 coisas. Mas eu acredito que a comissão deveria colocar na pauta o que o Lelec pediu. 2 coisas que eu acho muito claros para mostrar força e poder negociar. Número 1, levantar ou procurar todos que forem inscritos para morar naquela área, em apartamentos. Tem essa lista, com a Dilma, a gente consegue. E, de repente, outras pessoas que precisam urgentemente de uma área para morar. Aí tem que haver uma reunião virtual, né, no início, e depois ver como faz. É importante, esse é o número 1. A comissão teria que ter essa tarefa. A segunda é pensar mesmo em ocupar, apesar que isso aí, principalmente a data, nunca pode ser revelado, nem entre nós. Né? Tem que ser só talvez entre a comissão e nenhum
tem que ser quase presencial para quem não tem condições de roubar a ideia. Às vezes, ocupar é uma estratégia para negociar, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode esquecer isso. Em relação à habitação aqui, o déficit habitacional, o João, ele já o tempo todo, ele esqueceu de falar, eu estava pensando num seminário municipal, estava praticamente tudo no jeito, eu acho que até, pelo menos na cabeça dele, está tudo no jeito, onde que teria várias entidades participando, e onde que tomaria algumas decisões que a gente coloca nos níveis de municipal e que for. Né? Eu acho que a gente tem que levantar isso de novo. Então, já tem quase um tripé. A questão da comissão, a questão da cidade e o plano diretor, inclusive, poderia estar sendo levantado nesse seminário. Né? Em relação à associação Asticom, talvez o João também pode responder, apareceu muito a ideia de extinguir, de largar aquela associação para lá e fazer outra, né? Porque aí não seria uma forma de não estar se responsabilizando para aqueles problemas que tem lá. Pelo menos eu ouvi falar que seria uma forma, né? E tem que, de todo jeito, o sem teto tem que ter uma associação, mas seria uma outra associação. E, inclusive, quando uma associação é extinta, normalmente no estatuto fala que os bens dela, que seja esta máquina, o que for, pode ser transferido para uma associação, como fala, congênero, uma coisa assim. Ô, Francis, 5 minutos. Isso daí eu já te adianto que não tem jeito, não, porque se ele está discutindo judicialmente, os bens da associação vão estar respondendo judicialmente. Então, a gente tem que ver como ajudar a Asticol. Podemos até fazer uma outra, mas nós não podemos deixar eles na mão. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, nós temos que ajudar. São nossos companheiros, né? Tem toda uma história. João, o Tiago tinha perguntado sobre se você tem informações de como é que está esse processo, se a decisão dessa juíza se já é irrecorrível, se você tem informação sobre como é que está esse andamento. Bom, com relação ao processo da venda dos terrenos, está falando da venda dos terrenos, não é isso? Eu estou perguntando a questão da decisão que foi colocada aí da juíza, né, de estar devolvendo os terrenos para o município, cabe um recurso judicial, né, nessa decisão dela. Não, a decisão dela, ela já bateu o martelo de reverter. Inicialmente, ela estava batendo o martelo para reverter, ela era muito doida, né? De reverter até as casas do Minha Casa Minha Vida, né? Que não tem nada a ver mais com a Asticol, assim, do ponto de vista jurídico, né? Depois que os beneficiários, por direito, receberam as casas, eles têm um contrato com a Caixa. É absurda essa decisão, seria absurda. Aí ela voltou atrás e colocou para reverter Pessoal, vocês estão ouvindo? Tá ouvindo? Tá mudo. Não, eu perdi você, João. Você fala de novo esse final aí que eu não te ouvi, não. Cortou. Então, peraí. Não, então é isso. Na verdade, são duas coisas. Uma coisa é o processo trabalhista, né? Que o pastor e o Edson moveram contra a Asticol. Me parece que o pastor ele já foi pago. Está faltando agora a juíza bater o martelo sobre o processo do Edson. E aí o que acontece? O juiz pode bloquear os bens da Asticol, correto? Pode, porque lá a Asticol tem lá a bitoneira, tem a máquina de fazer tijolos, enfim.
E a questão dos terrenos, que a juíza já bateu o martelo para devolver para o município. Só que no meio desses terrenos tem essas casas dessas famílias que são ligadas ao tráfico e tem os terrenos que foram vendidos, que a venda desse terreno, esse recurso, foram aplicados na implementação do projeto Minha Casa Minha Vida Entidade, das casas. Né? Foi investido na construção daquele galpão que estava dentro do PST, que é o Plano de Trabalho Social. Então, enfim, aí, por exemplo, vai reverter os terrenos que foram comprados, que não poderia, na verdade, realmente não poderia vendê-los. Mas quem vai, como é que se diz, devolver o dinheiro? A Chicol, a prefeitura, porque a prefeitura diz que não tem nada a ver com peixe, não foi ela que vendeu. Então, assim, a Chicol não tem condições de pagar, de dar o dinheiro para o cara que comprou os terrenos. E mais, pasmem, eu pergunto, como que o cartório de Lafayette dá a escritura para um terreno público? Como que eles conseguiram, a pessoa que comprou conseguiu registrar o terreno? Aí vai dizer que o cartório não sabia. Ô, João, só para esclarecer a todos, esse assunto, ainda antes sei lá, 2019, se eu não me engano, ou talvez início de 2020, a informação que o próprio Chico Paulo passou é de que a Justiça tinha passado a questionar a Prefeitura, porque foi um ato jurídico perfeito, vamos dizer assim, porque a Prefeitura já tinha autorizado, foi tudo feito com autorização jurídica. Então, a gente tem que saber melhor isso realmente, não dá para ficar discutindo sem saber. É o que ele falou, que tentaram... Você pediu o Chico o documento que a prefeitura deu. É isso que eu estou dizendo, João. É isso que eu estou dizendo. Ele é que falou que a Justiça pediu para a Prefeitura, passou a questionar a Prefeitura, porque diz que tem esse documento que foi realizado, inclusive o cartório promoveu a transferência. Se o cartório promoveu, porque teve esse documento. Quanto tempo isso? Isso deve ter uns 2 anos, João. E que desse documento? Bom, aí que estou dizendo, não adianta a gente ficar discutindo isso aqui. Nós temos que fazer essa comissão e procurar nos meios, inicialmente na Chicol, e ver na Justiça onde que está, para ver que ponto real que está isso aí. Ué. Então vamos por parte. A venda desse terreno, camarada, foi uma ideia do pastor maluco, que na época não era nem advogado, estava estudando para advocacia, e foi lá para a Chicol, estava fudido, mal pago, não tinha dinheiro nem para comprar comida, rapaz. Esse cara é um Tá bom, João, mas eu não estou discutindo isso, estou dizendo o seguinte, essa é uma discussão que não adianta a gente ter aqui. Não, mas tem que ouvir, as pessoas têm que saber o que é o processo. E esse cara falou assim, não, vamos vender, vai vender esse terreno, não tem nenhum problema, pode vender e tal. E venderam, assim, na boa fé, porque fizeram uma assembleia. Então, não foi... a Assembleia autorizou a venda e a Prefeitura autorizou a venda. E a venda foi feita e o cartório certificou a venda. Então, nós temos que saber em que ponto que está o retorno. Porque... Nós temos que entender o seguinte, como é que o cartório, se o cartório fez essa documentação da venda desse terreno, regularizou, e disse que tinha um documento da prefeitura, então vamos lá no cartório, vamos lá pedir esse documento. É isso que eu estou falando, não adianta discutir isso aqui, nós temos que nos certificar em que pé que está isso daí. Não, eu estou te falando que não tem documento nenhum da prefeitura autorizando vender isso não, senhor. Se nós já tínhamos esse documento, já tinha apresentado esse documento, inclusive no processo. Pergunta a Deise. Se a Deise tivesse o documento lá... É isso que eu estou te falando. Já tem mais de ano que a informação que eu tive do próprio Chico Paulo é que a Justiça estava questionando a Prefeitura, não era nem ele. Porque foi uma decisão da Assembleia que foi aceita pela Prefeitura. É isso que eu estou dizendo. Já bateu Marcelo, senhor. Não tem esse documento. Não tem esse documento. Isso é uma viagem. Talvez para justificar perante
os camaradas, mas, infelizmente, foi um erro. E era a única jeito, talvez, naquela O época. presidente do PT de Rio Espera também está participando, então vamos por inscrições, né? Não tem mais ninguém inscrito, não, Francis. Tá, Boa então noite, eu me Omar. inscrevo. Prazer recebê-lo aqui. Omar, nosso companheiro presidente do PT de Espera. Boa noite. Estou em Belo Horizonte. Um abraço para vocês aí. Um abraço, tudo de bom. A namorada te deu um soco no olho, né, menino? Por aí. Eu estou me inscrevendo, então. Você está se inscrevendo de novo? Tudo bem. Não tem ninguém inscrito, não, Francis. Pode falar, então. Então, porque eu gostei dessas perguntas do Lelé, que eu anotei algumas coisas. Tem outros terrenos, isso é importante até para qualquer cidade, né? A gente tentar saber quais são os terrenos, como que chama isso, devolutos, né? Governo federal, estadual, municipal. E eu não sei, às vezes o João tem um pouco mais informações sobre isso. Por exemplo, eu assustei quando o Lelec está colocando lá, fazenda de Gagé, eu não sei que fazenda que é essa. Ele coloca também antigo tiro de guerra, lá perto da sua casa, então, Álvaro, lá no museu, não sei. Eu acredito que Agora, sim, Francis. Pois é, áreas extintas da rede, né, ferroviária, aí está certo. E também pátios do DENIT, né, da Reserva Técnica. Inclusive, eu sempre ouvi falar, o pessoal me falava, Franco, porque eu não estou entendendo vocês, do PT, que vocês ainda não ocuparam aquele terreno atrás do... lá chama Mercado Produtor, onde que tem uma coisa também da Copasa. Isso tudo é terreno devoluto. Então, eu não sei, eu acho que está na hora, o povo agora novamente não consegue pagar aluguel, né? Nós já tivemos uma luta nesse sentido lá no Jardim Europa, o Chico Paulo lá nos Moinhos, o João acompanhou, e eu acho que nós somos capazes, é lógico, sozinho não, né? Eu acho que tem que olhar isso tudo aí. O João tem alguma informação? Quem tem informação sobre esses outros terrenos? Francis, esses Oi. terrenos, lá de Cagé, é aquele terreno que na época a Chicol estava negociando e tal, e foi que ali perto do Bananeiro, ali na BR, ali, chama Tá. tem um nome assim, entendeu? E, Sim, aquela baixada? ali na BR, você quase chegando, à sua direita, mais Tá, na beira do rio. do Rio. Nós temos, é verdade, nós temos várias áreas, principalmente, por exemplo, da União, do Estado, ali na região. Você falou aí da Copasa, que tem lá a Faculdade de Direito. Ali tem terreno do Estado e tem um terrenaço de 10 mil metros quadrados, que é do município, que estava sendo feita aquela permuta entre os francos para construir o zoonose lá na BR-482, né? E depois, né, vocês devem lembrar que saiu um boato que eles iam construir lá vamos dizer, no popular, né, um puteiro, né, um hotel e tal. E esse terreno está avaliado em 15 milhões. Então, assim, a questão da terra em Lafayette é tão séria, que a questão da Chicol, essa situação que a Chicol está vivendo, né, com relação, é um pontinho do iceberg, que é a questão da terra, da concentração de terra em Lafayette. Por isso que é fundamental a gente, nessa comissão, sentar, conhecer melhor, amadurecer essa questão da questão da política urbana, né, das terras de Lafayette, e a gente, igual a gente está colocando lá no Conselho, acesso
a democratização da terra, então criar banco de terra, né, para que a gente tenha essas terras para fazer políticas de habitação de interesse social, que é o caso da criação das ZEs, que precisa ser regulamentada. Já existe a lei, na lei de uso e ocupação de solo. Agora, nós precisamos articular, principalmente com a Câmara, e é isso que nós estamos fazendo agora, o Conselho, discutindo com a Comissão Política Urbana e Rural. Vamos conversar agora dia 17. Então, assim, e aí nós aqui no partido precisamos, eu acho que é de suma importância, a gente caminhar para consolidar, por exemplo, no plano diretor, na revisão do plano diretor, né, uma estrutura, uma organização para a gente criar o fórum, por exemplo, regional de reforma urbana. Essa tem que ser a nossa luta. Se a gente não colocar os pingos no i, esses caras que estão governando Lafayette, como é o caso do Mário Marcos, e depois, se vier os Franco e tal, eles não vão mexer nessa questão dessa política de reforma urbana. Se a gente não sacudir, se a gente não aproveitar a situação de muita gente hoje está conseguindo pagar aluguel, está pedindo, pelo amor de Deus, para ter uma casa para morar, está morando na rua. É um momento importante. Essa questão da comissão do PT e pensar uma política urbana e rural para combater o déficit habitacional, a questão dos aluguéis, consolidar uma política de habitação de interesse social mais sólida, é um papel, inclusive é um legado que nós temos que deixar para as futuras gerações, porque senão vai virar um caos. Lafayette está sendo dominado, do ponto de vista da terra, por meia dúzia de famílias, por empreendedores com 2 ou 3 loteadores, né? E, pior, as periferias sendo dominadas pelo tráfico. Ponto. Essa é uma realidade. Entendeu? Então, lá no JK é um dos bairros que mais precisa da regulação fundiária. E lá mora, inclusive, o JK é remanescente de escravos. Por isso que lá mora uma grande maioria de negros. Consolidado, é um bairro igual é o bairro, por exemplo, de Salvador, né, que é a Liberdade, que mora 100% de negros. O JK é o mesmo processo. E lá, o que está acontecendo lá há muitos anos? O tráfico dominou, e lá é uma área de violência, de homicídio, de tráfico. E a polícia, a segurança pública, sabe disso. E ninguém toma providência. O problema é esse, ninguém toma providência, ninguém discute, ninguém debate, coloca o dedo na ferida. Então, assim, eu não vou colocar o dedo na ferida sozinho, né? Eu não posso ficar falando essas coisas em qualquer lugar. Eu estou falando isso aqui porque aqui é um espaço nosso, democrático, de pessoas que pensam e que são pessoas, companheiros e companheiras, que lutam por uma sociedade mais justa. Mas essa é uma realidade. Lafayette está entregue à barata com relação... Ô, João, então a gente precisa tirar aqui já de pronto, como encaminhamento, essa comissão. Quem é que se dispõe a participar dessa comissão? Eu já me disponho. E são duas coisas diferentes. Uma coisa é essa comissão participar das discussões sobre a legislação do município relativas ao tema. E a outra, eu acho que é mais premente, mais importante ainda, porque é mais urgente, é essa comissão ajudar, entrar em contato junto com a Hachicol, junto com a Dilma, com quem participa da Hachicol, ou já participa de alguma forma do movimento, para que a gente discuta esses temas que são os temas que o Leleco colocou aqui, que são concretos, que a gente tem que discutir. Então, vou passar assim, está o Francis inscrito aqui, vou passar para o Francis, e depois disso a gente já pode passar para esse encaminhamento, para quem mais se dispõe a participar dessa comissão, para que a gente, o mais rápido possível, a gente possa se reunir com a Hachicol, né, com a Andréa, com a Dilma, com quem mais estiver lá na Hachicol, para discutir esses temas. Esse que é o meu encaminhamento. Francis. Tá, então vou aproveitar esse encaminhamento. Eu acho que a gente tem que pensar em 2 equipes, mas se não, pode ser, não sei se a comissão é interessante ser grande assim, no início pode ser até a comissão para depois dividir em 2 por causa do plano diretor. É muito importante
a gente definir as áreas de habitação, porque normalmente as empresas também têm o seu espaço lá. E nós, a sociedade, tem também espaço, até no voto. As empresas, eles preferem empurrar o pobre para os cantões, né? E nossa visão é outra. Tá, mas eu ia colocar 3 coisinhas rapidinho aqui. Primeiro, a Helena está aqui participando, às vezes ela dá um alô. Importante, não é? A gente está feliz, não é, Alvo? Isso aí, Helena, Francis. Tudo bem. dá um alô aí. Já falou? Não, ela não está. Pode Tá. ser que está tendo problema para tirar o microfone ali, para habilitar o microfone. Tá, porque é uma grande companheira que acompanhou tudo isso, que, né, na época que ela era secretária aqui do prefeito, né? A outra coisa, Ô, França, mas acho que não é Maria Helena, não. É Helena Maria, é outra Helena. Ela também foi ah, secretária? a nossa, quer dizer, que foi secretária, chama Maria Helena, né? Ah, então tá bom. Helena Maria é lá dos Almeides, né? Tá, então me enganei, mas tá ótimo. Ela também, a participação dela, também ela teve uma luta de moradia, graças a Deus tem lá, né? Parece que, não sei se está tudo certo, essa questão da regulamentação, né? Que De repente ela pode até dizer que ponto que está lá, porque lá também estava nesse processo, né? é. Tá, outra coisa, a Rosana, ela sempre, a família dela sempre foi do PCdoB, ela é irmão do Marquinhos do INSS, professor na Unipac. Ela ficou interessada quando ela viu no meu status o convite para a reunião de hoje. Já entrou em contato também com o João. Ela mora num apartamento. Eu estou observando que a carestia, o fato dos preços dos alimentos estão subindo e o salário, ao contrário, faz que o povo não sabe mais o que faz. Se come, se paga aluguel, se sai para um lugar mais barato, eu também tive essa demanda semana passada, este ano já tive várias demandas, se eu estou sabendo de um aluguel mais barato, então eu não sei ficar atento nessa movimentação. Eu acho que é a hora certa do PT colocar a cara para tapa. Né? E, por último, a questão jurídica, o que o João está falando, não sei se ele está pensando em alguém, mas a gente podia estar conversando, a comissão podia estar conversando com o advogado do vereador Pedrinho, né? Uma pessoa muito capaz e, no início, ele poderia nos estar ajudando voluntariamente, de repente, lá na frente, não sei, né, de que forma que a gente pode contribuir. É isso. A Silene também tem coisa para contar, não sei se você está em outra reunião paralela. Pode ser que seja, porque não se inscreveu. O João está dizendo aqui no chat que automaticamente ele está na comissão. Inclusive, propõe para a semana que vem uma reunião com a Chicol para articular algumas questões, dentre elas uma conversa com o jurídico municipal e até mesmo com a juíza. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Sobre o João tinha comentado a questão do terreno, aquela permuta, só para registro, eu quero lembrar que foi a permuta ela foi desfeita, porque já tinha sido autorizada pela prefeitura, da permuta do terreno ali nas Tamareiras, pelo terreno dos Francos, lá no Gagé. E foi desfeita por conta e obra da Câmara de Vereadores, tá? Dos nossos companheiros, principalmente o Chico Paulo e o Pedrinho, que eram os vereadores na última legislatura, que acionaram a prefeitura questionando, em nome da Câmara, né, junto aos demais vereadores, em que termos que tinha sido feitas essa permuta. Eu lembro que aconteceu isso aí na Câmara, eles, pela movimentação da Câmara, eles acabaram, aí eu não sei se chegou a ter justiça, eu sei que foi revertida essa permuta. Você me dá uma parte? Claro. O Pedrinho, ele falou assim, Francis, vai lá no Ministério Público e denuncia esse negócio, os francos estão querendo ganhar dinheiro em cima da prefeitura. Aí eu fui seguindo as orientações dele e como
como que ele chama? Do Ministério Então, foi o Público. promotor que chegou a acionar. Então, o promotor que chegou a acionar. O promotor deixou eu entrar, explicar o que eu estava denunciando lá no livro que está lá, ou numa carta, né? Numa carta que eu mandei, e ele falou que estava errado aquilo, não era possível. Ele não estava nem acreditando. Aí ele cutucou e aí a Câmara embarcou, sabe? Foi bom. Mas só para... Eu estou contando isso, não para me vangloriar, mas para mostrar como que uma pessoa, ou duas, que o Pedrinho foi me cutucando, duas pessoas, às vezes, conseguem reverter uma situação a longo prazo, a médio prazo. Mostra que vale a pena a luta, né, França? Esse é um bom exemplo mesmo. Eu tinha até esquecido essa parte, depois você falou, eu lembrei. É verdade, aconteceu isso. Mas isso mostra que a importância que tem da gente continuar disputando essas questões, porque realmente fazem muita diferença. E eu fiz isso por ser petista. Porque sozinho eu não ia... Isso, eu até eu conversei com vocês. Sozinho eu não ia ter coragem de fazer isso, sabe? É isso. Alguém mais? Silene, abriu a câmera, talvez queira... tem que abrir o microfone também. Gente, desculpa, eu estou ouvindo o que vocês estão dizendo, concordando com tudo, é porque eu estou realmente acompanhando dois momentos. Eu estou aqui no Paulo Freire, que está bom demais, e aí eu estou dividindo os ouvidos, mas eu concordo com tudo isso aí, de ter uma comissão, de olhar essas coisas, eu também acho que precisa. Bom, mas então é isso, pessoal. Vamos passar, já são 8h35, não tem mais ninguém inscrito. Eu queria aqui registrar que o João colocou aqui, o Francis, no chat, que o ex-procurador do Zé Milton também entrou com processo questionando a permuta. Foi paralelo. Isso mesmo, foi paralelo. Foi muito bom isso também. Só isso, é só para que todos, né, tenham a ciência desses registros, porque realmente foi por meio dessa luta mesmo, dessa discussão, que a coisa se reverteu. E reverteu em prol, do meu entendimento, em prol da população, porque essa área, lá no Tamarinas, da prefeitura, o João dizendo que vale 10 milhões de reais, imagina o que isso não dá para fazer para a área habitacional com 10 milhões de reais do ponto de vista de habitação de interesse social. Se cada casa, acho que foi 50 mil reais que ficou, por volta de 50 e poucos mil reais cada moradia lá no residencial do Luciano, vocês imaginam se tiver hoje 70 mil, se a gente atualizar esses valores para 70 mil cada casa, quantas casas não dão para construir? Né? Pois é, mas que não pode ser vendido, tá vendo? Porque é uma área que está no bairro. Não. Tudo bem, mas eu estou dizendo o seguinte, mas é uma ferramenta que o povo tem para poder estabelecer um valor para se usar nessa área. Que não seja feita lá no Tamareira, mas podemos colocar isso no plano diretor. Alguém tem mais alguma consideração? João, você quer comentar mais alguma coisa? Você abriu o microfone? Mexe no seu microfone aí que eu não estou te ouvindo, não. Está fazendo barulho. Mexe nele aí. Nós não estamos te ouvindo, João. Tá muito chiado. Isso, habilita de novo. Não, fica perto da internet. Tem alguma coisa que está... Você está usando o microfone? Dá um cutuco no telefone antes de falar aí. Pessoal, vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo. Não, nada. É melhor continuar escrevendo e de vez em quando tenta, né? Mas eu acho que está claro, eu pude resumir, né? A comissão. Não, então, vamos passar para isso então. Quem se dispõe aqui na comissão a participar, eu já me disponho, o Fran já falou que se dispõe, o João já falou que se dispõe. Queria saber quem mais se dispõe a participar dessa comissão para a gente, semana que vem mesmo, já fazer isso com o João. Ô, João, sai da sala e entra de novo, vê se resolve isso. Porque você fica só chiado, não está falando nada.
Está dificultando aí. João, desliga o seu microfone. Não, ele já tentou fazer isso. Agora melhorou um pouco. Está muito Mas está muito baixo. chiado. Eu não estava assim antes, não. Vai para onde você estava antes. Você não estava assim no início da sua apresentação, você foi tranquilo. Eu tenho um filho que estuda em casa, de repente a internet sendo Não sei. usada por várias pessoas. Você que ainda bem que no início foi tranquilo, né? Porque se fosse agora, se fosse desse jeito, não ia ter como a gente. Porque foram 28 minutos de exposição. Mas é isso, pessoal. Ninguém mais se apresentou. Eu vou partir, então, para o encerramento. Sim. Se alguém quiser algum informe para falar, nós temos eu lembro aqui como informe que nós temos a reunião amanhã, 19 horas, para tratar do ato de 19 de junho. É um encontro do que eles chamam de Frente Brasil Popular, mas que, eventualmente, tem pessoas que são de movimentos que são da Frente Brasil Popular, outros são da Frente Povo Sem Medo, que também vão participar. Então, só lembrando isso aí, porque é importante essa discussão para a gente saber que encaminhamento que a gente vai dar para o ato do dia 19. Ô, João, sai da sala e entra de novo, João. Tenta fazer isso. Sai dessa sala e clica no link de novo. Vê se melhora. Já saí da sala, já. Não, você não saiu, não. Eu estou te vendo aqui o tempo todo. Então, igual o Omar, se quiser também participar, é só Claro. me mandar uma mensagem. Seria importante que na reunião tivesse pessoas que representam um grupo, seja um partido, seja uma entidade, um grupo, porque se por acaso a gente novamente for fazer um ato público, então é uma forma de... Aí são pessoas representativas, né? Entendeu? Porque senão vai ter muita gente na reunião e a gente não sabe se a decisão ela é equilibrada, tem que ser para cada entidade, uma ou duas pessoas, por exemplo. Né? Isso aí. Inclusive, eu lembro, o Omar, o Franz, bem lembrado, que segunda-feira, 14 de junho, nós tínhamos combinado, mês passado, de fazer a segunda reunião dos diretórios municipais da nossa região aqui, Omar, do PT. É aquela reunião que a gente combinou no mês passado, inclusive para poder saber como é que está o pessoal, cada diretório municipal, a respeito de setoriais, porque o PT está trabalhando, o PT Nacional está trabalhando com essa questão dos setoriais para poder estabelecer um diálogo mais próximo do eleitor, né, do filiado com o partido. E para ver se a gente consegue também levar essas lutas de cada um, tanto de fora como para dentro do partido também, né? Melhorar a efetividade dessas lutas. Então, é importante que nossos filiados, cada um de nós, entremos na nossa área PT, né, do computador, que é a nossa área, junto com o PT Nacional, junto com o aplicativo do PT também, que é outra coisa que estão incentivando, que a gente faça o download e utilize o aplicativo. Tem lá notícia, tem lá a área do PT, né, os dados do filiado, essa coisa toda no aplicativo, para que a gente possa estar sempre atualizado, junto com os nossos dados atualizados, junto com o PT Nacional, com o PT Estadual, e que eles também tenham um canal que possa nos informar, né, com mais facilidade, com mais presteza, cada um de nós filiados e filiados do PT. Então, segunda-feira, 19 horas, nós vamos fazer uma reunião dos diretórios do PT. Estou guardando o João aqui, mas parece que ele não vai voltar. Omar, pode falar se você quiser. É só liberar o microfone. Não, você tem que clicar no microfone, Omar. Nós não estamos te ouvindo, não.
Clica nesse desenho do microfone que tem embaixo na tela aí. Clica na tela que você vai ver. Ele está arriscado. Isso, agora pode falar. Não, agora você... Não, eu sei que você bloqueou de novo. Aí, pronto. Pode falar. Amanhã eu estou em Belo Horizonte, amanhã eu vou descer aí, eu vou conversar pessoalmente. Ah, tranquilo. Procurar algum de vocês aí, eu converso melhor. Para mim, eu acho melhor assim. Ô, Sem Álvaro, problema. Pode falar. aqui, eu fiquei meio em dúvida outro dia. A polícia militar foi lá na minha casa e do meu sócio lá, aí tirou foto, pediu o celular, o WhatsApp. Aí eu fiquei preocupado, será que não é um tipo de... Em relação a quê que você está dizendo? A sua casa, por quê? O que você fez? Não, eles chegaram lá falando que, pegando o WhatsApp da gente, que é para a gente entrar em contato com eles, pediu para me tirar foto com eles, aí eu tirei, mas depois eu fiquei preocupado com esse Bolsonaro, será que não é Não tem porquê, espionagem, não. não? Não, Tem não tem nada a ver, porquê, não, né? não. Tem não. Isso aí é o seguinte, pode ser que é tentativa de intimidação. Talvez o comandante do batalhão lá de lá seja da turma do bolsonarista aí, mas ele não tem nada que eles possam fazer, não. Véio. Você tem todo o direito de ser do PT e defender as causas que você defende. Você não é... É ao contrário, se você receber a visita deles, trata bem, não tem problema nenhum, mas registra tudo. Não deixa registrar e anunciar, não. De preferência, Não, vou deixar, não. Põe no Facebook ao vivo, que é para todo mundo ver o que está acontecendo. Mas não preocupa, não, isso aí não tem. Tá legal. Já fizeram esse tipo de abordagem com a gente no ato que a gente fez aqui em Lafayette, não teve. Só mesmo para tentar. A gente chama de tentativa de intimidação. Há muito tempo, toda vez que a gente faz ato, eles ficam de longe filmando, tipo tirando foto, mexendo com o celular assim, mas nunca tivemos problema com isso, não. Porque, aliás, eles não podem fazer nada. Né? Nós temos o direito de estar fazendo o que a gente está fazendo. Okay. Tá? Pode ficar tranquilo. Falou, então. Tá joia. Bom, Sérgio, Paulo, Franciela, vocês querem comentar alguma coisa? Vocês não falaram nada na reunião? Vocês querem fazer alguma coisa antes do encerramento? O Tiago também, se quiser comentar mais alguma coisa. Bom, então eu vou agradecer todas e todos presentes. Muito bom o tema de hoje, muito importante. Obrigado pela participação de vocês. E declaro aqui encerrada a reunião de hoje. Tá bom? Boa noite para todas e todos. Boa noite, Álvaro, boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Thiago. Omar também, prazer estar vendo ele aí. Boa noite, Álvaro, Celine, Omar, França. Boa noite, Paulo. Tudo bem, né? Tá bom mesmo? Tudo tá bem. Bom mesmo, Álvaro? Não, tão bem. Tudo Daqui